Roma, 1835. Um sacerdote comum caminha pelas ruas de uma cidade dividida entre fé e revolução. Ele carrega algo que a igreja só compreenderia 130 anos depois. Você já parou para pensar como seria se Deus permitisse que alguém enxergasse o futuro da igreja? Não em visões apocalípticas, mas na verdade mais profunda sobre quem você é como batizado? Esta é a história de São Vicente Pallotti. Um homem que nasceu quando Napoleão devastava a Europa, que viveu quando a igreja parecia perder terreno para o mundo moderno, mas que recebeu uma revelação tão clara, tão radical, que os próprios cardeais de sua época rejeitaram suas ideias repetidamente. Ele dizia algo que parecia absurdo. Todo leigo, pela força do batismo, é chamado ao apostolado como os sacerdotes. A igreja não estava pronta. Mandou de volta seus documentos. Questionou sua ortodoxia. Mas Vicente não desistiu. Porque ele não estava inventando nada, ele estava vendo que o Espírito Santo revelaria oficialmente apenas em 1962, no Concílio Vaticano II. Portanto, neste vídeo, você vai descobrir como um santo profetizou a maior revolução pastoral da Igreja moderna. E por que sua mensagem é mais urgente hoje do que nunca. Se você busca conhecer mais sobre a fé católica, sobre os santos que moldaram nossa Igreja, e sobre como Deus age através de pessoas comuns, essa história vai tocar seu coração. Deixe seu like agora se você acredita que Deus ainda fala através de seus santos. Porque esta história precisa chegar a mais católicos. Roma, 21 de abril de 1795. Na Via del Pellegrino, número 130, nasce Vicente Pallotti. O terceiro de 10 filhos. Uma família de comerciantes, classe média, honesta. Nada de extraordinário aos olhos do mundo. Mas sua mãe, Maria Madalena, percebia algo diferente naquele menino. Vicente crescia quieto, observador. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas estreitas de Roma, ele preferia ficar ajoelhado na pequena capela da família, os olhos fixos no sacrário. Seus lábios se moviam em oração silenciosa. Ele tinha apenas 6 anos. Na escola dos padres piaristas, Vicente era aplicado. Estudava com dedicação quase obsessiva, lutando contra suas próprias limitações, especialmente com o latim, que lhe custava noites inteiras de esforço. Mas quando recebia prêmios por seu desempenho, algo estranho acontecia. Ele vendia as recompensas. Os colegas não entendiam. "Por que você faz isso, Vicente?" perguntavam. Ele apenas sorria, com aquele olhar profundo que parecia carregar um segredo. O dinheiro ia direto para os pobres que esmolavam nas proximidades do colégio romano. Mas o que realmente preocupava seus pais eram os invernos. Roma pode ser gelada em janeiro. E repetidamente, Vicente voltava para casa descalço. Sem o casaco. Tremendo de frio, os lábios roxos, mas com um brilho estranho nos olhos. "Vicente, onde estão seus sapatos?" sua mãe perguntava, entre o desespero e a admiração. "Encontrei alguém que precisava mais, mãe." Pedro Paulo, seu pai, comerciante experiente, sabia o valor das coisas. Sabia quanto custava um par de sapatos. Mas também sabia de algo mais profundo. Ele mesmo ensinara aos filhos que nenhum pobre deveria sair de sua mercearia de mãos vazias. Vicente apenas levava esse ensinamento ao extremo. Sua mãe confessaria anos depois: "Ele nunca me machucou. Nem uma vez." Uma frase simples, mas que revela tudo. Vicente não era apenas generoso, ele era incapaz de causar dor. Como se algo dentro dele o tornasse permeável ao sofrimento alhemédio. Aos 10 anos, em 1805, recebeu a primeira comunhão. Foi um dia solene, mas para Vicente foi um marco interior. A partir daquele momento, sua devoção ao Santíssimo Sacramento se tornou quase constante. Podia ser encontrado na igreja a qualquer hora, ajoelhado, imóvel, absorto. As pessoas começavam a comentar: "Aquele menino Pallotti tem algo de especial." Mas Vicente não buscava atenção. Ele buscava outro.
E esse outro começava a moldar nele algo que a Igreja só compreenderia mais de um século depois. A convicção de que todo batizado é chamado à santidade, não apenas os religiosos. Aos 12 anos, Vicente já sabia o que queria: ser sacerdote. Pensou em se tornar capuchinho, seguir os passos de São Francisco de Assis, que ele admirava profundamente. Mas seu corpo frágil, sua saúde debilitada, fecharam essa porta. Deus tinha outros planos. Planos maiores. Planos que envolveriam não apenas franciscanos, mas dominicanos, carmelitas, basilianos, e principalmente, leigos comuns. Porque Vicente Pallotti não seria um santo de convento. Seria um santo das ruas, das praças, das prisões, dos hospitais, dos quartéis. Seria o apóstolo de Roma. 1818. Vicente Pallotti tem 23 anos. Está diante do altar da Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, mãe de todas as igrejas do mundo. Suas mãos tremem levemente enquanto se prostra no chão frio de mármore. O bispo estende as mãos sobre ele. O Espírito Santo desce. Vicente se torna sacerdote. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele escreve em seu diário espiritual palavras que revelam a profundidade de seu coração. Deus amabilíssimo, se dignou num gesto de sua infinita misericórdia, erguer-me do pó e do nada e elevar-me ao sublimíssimo grau de sacerdote. Ele sabia que não merecia. Nenhum homem merece. Mas Deus o escolhera. E Vicente responderia com tudo o que tinha. A Roma que o esperava, porém, não era Roma dos primeiros cristãos. Era uma cidade ferida. Napoleão havia invadido os estados papais. Arrastar o Papa Pio VII para a França como prisioneiro. A fé do povo estava abalada. Igrejas vazias. Confessionários silenciosos. E no meio desse cenário de desolação espiritual, surge Padre Vicente Pallotti. Primeiro, aceitam-no como professor na Universidade La Sapienza. Teologia dogmática e escolástica. Matérias áridas, complexas. Mas Vicente as ensinava com paixão. Seus alunos percebiam que aquele homem não falava sobre Deus como quem explica um conceito, falava como quem o conhecia pessoalmente. Mas as salas de aula não eram suficientes para conter o fogo que ardia dentro dele. Vicente começou a sair às ruas. Literalmente. Pregava nas praças de Roma. Parava nas esquinas. Falava aos trabalhadores que voltavam cansados das obras. Aos soldados que vagavam pelas casernas. Aos estudantes que buscavam sentido. Seu tema favorito? A misericórdia de Deus. Deus te ama, ele gritava, com uma convicção que fazia até os cínicos pararem. Você que está perdido, que se sente indigno, que carrega o peso do pecado. Deus não desistiu de você. Pecadores desmoronavam ali mesmo, nas pedras das praças romanas. Pediam para se confessar. E Vicente os ouvia ali mesmo, no meio da multidão, ou os levava para a igreja mais próxima. Roma começou a chamá-lo de o apóstolo. Padre Pallotti estava em todo lugar. Pregando retiros para cardeais e nobres pela manhã. Confessando prisioneiros à tarde. Visitando hospitais à noite. Ensinando o catecismo a crianças de rua nos domingos. Sua agenda era humanamente impossível. Mas ele não parava. Por 13 anos, tornou-se diretor espiritual do seminário romano. Confessava os futuros sacerdotes, formava suas consciências, moldava seus corações. Vicente sabia algo crucial. A santidade dos padres determina a saúde espiritual do povo. Mas algo o incomodava profundamente. Por que apenas os padres e religiosos eram considerados apóstolos? Por que os leigos, comerciantes, mães de família, trabalhadores, eram vistos apenas como receptores passivos da graça? Vicente olhava para as Escrituras. Para os primeiros cristãos. E via algo diferente. Via homens e mulheres comuns, batizados, incendiados pelo Espírito Santo, transformando cidades inteiras.
O batismo, ele pensava, o batismo já nos torna apóstolos. Essa ideia crescia nele como uma semente. Mas era perigosa, radical demais para a época. A igreja estava estruturada em hierarquias rígidas. Clérigos de um lado, leigos do outro. Cada um em seu lugar. Vicente ousaria desafiar isso? Ele ainda não sabia, mas Deus estava preparando algo. Um momento. Uma revelação. Uma data que mudaria tudo. 9 de janeiro de 1835. Roma, 9 de janeiro de 1835. Padre Vicente Pallotti está sozinho em seu quarto. A noite é fria. Uma única vela ilumina o crucifixo na parede. Ele está ajoelhado, como sempre. Mas desta vez, algo diferente acontece. Não é uma visão espetacular. Não há anjos com trombetas. Não há vozes audíveis. É algo mais profundo. Mais íntimo. Como se um véu fosse retirado de seus olhos interiores. E ele vê. Vê a igreja não como ela é, dividida, clerical, distante do povo, mas como ela deveria ser. Como o Espírito Santo sempre quis que fosse. Vê padres, religiosos e leigos trabalhando lado a lado. Não numa hierarquia rígida de comandantes e soldados, mas numa sinfonia onde cada instrumento tem seu papel essencial. Onde o batismo não é apenas um ritual de entrada, mas uma consagração apostólica. Vicente compreende algo revolucionário naquele momento. Todo católico batizado já é apóstolo. Não por escolha, mas por vocação. Não como privilégio, mas como responsabilidade. As palavras começam a se formar em sua mente, palavras que ele depois escreverá. O apostolado católico, isto é, universal, porque pode ser exercido por toda classe de pessoas, é cada qual fazer quanto possa e deva, pela maior glória de Deus e pela eterna salvação própria e alheia. Simples. Direto. Mas completamente contrário ao pensamento dominante da época. Vicente levanta-se daquela oração transformado. Ele sabe o que precisa fazer. Sabe que Deus não lhe deu essa luz apenas para sua edificação pessoal. É uma missão. Uma obra. Algo que precisa nascer. Mas por onde começar? Nos meses seguintes, Vicente age. Primeiro, procura amigos de confiança. Outros sacerdotes que compartilham seu zelo apostólico. Conversa com eles em segredo, testa suas ideias, refina sua visão. E se unirmos nossas forças, ele propõe. Padres de diferentes ordens, religiosas, leigos comprometidos, todos trabalhando juntos? Alguns o olham com desconfiança. Vicente, isso é arriscado. A Santa Sé não vai aprovar. Pode parecer, é protestante. Mas outros enxergam o fogo em seus olhos. E se deixam contagiar. Em abril de 1835, apenas 3 meses após a iluminação, Vicente dá o passo decisivo. Redige os estatutos da Pia União do Apostolado Católico e os apresenta ao cardeal vigário de Roma, Carlo Odescalchi. Seus dedos tremem ao entregar os documentos. Ele sabe que está propondo algo nunca visto. Uma associação onde clérigos e leigos têm igual dignidade apostólica. Onde uma mãe de família pode ter tanto zelo missionário quanto um monge. Onde um comerciante pode evangelizar tanto quanto um pregador. O cardeal lê. Franze a testa. Lê novamente. E então, para a surpresa de Vicente, sorri. Padre Pallotti, ele diz, isto tem a bênção de Deus. Dou a esta Pia União toda a minha bênção. 4 de abril de 1835. Data oficial do nascimento da obra. Vicente mal pode acreditar. Mas ele sabe que a batalha apenas começou. A aprovação diocesana é uma coisa. A aprovação papal, outra completamente diferente. Em maio, ele lança o primeiro apelo público. Um panfleto distribuído pelas ruas de Roma, convocando sacerdotes e leigos a se unirem. As palavras são ousadas.
Venham. Independente de seu estado de vida, você é chamado ao apostolado. O mundo está morrendo de fome espiritual, e você tem o pão da palavra. As reações são mistas. Alguns se entusiasmam. Outros zombam. Pallotti enlouqueceu, dizem nas esquinas. Agora quer que sapateiros preguem como bispos. Mas Vicente não se abala. Porque ele não está inventando nada. Está apenas lembrando à igreja o que ela sempre foi nos primeiros séculos. E então, o impossível acontece. 11 de julho de 1835. O Papa Gregório XVI, pessoalmente, aprova a união do apostolado católico. Vicente cai de joelhos quando recebe a notícia. Lágrimas descem por seu rosto. Não de orgulho, mas de profunda gratidão. Deus, tu fizeste isto. Não eu. Eu sou apenas pó. Mas a alegria dura pouco. Porque agora vem a parte mais difícil. Fazer funcionar. E a resistência será maior do que ele imagina. A aprovação papal deveria ter aberto todas as portas. Mas não abriu. Vicente rapidamente descobre que ter a bênção do Papa no papel é uma coisa. Mudar a mentalidade de séculos é outra. Os primeiros membros da União do Apostolado Católico começam a se reunir. São um grupo diverso, quase estranho aos olhos da sociedade romana. Padre Vincenzo de Rossi, Capuchinho. Padre Ângelo Leuzi, Carmelita. Dominicanos, Basilianos, Barnabitas. Cada um trazendo o carisma de sua ordem. E ao lado deles, sentados à mesma mesa, estavam leigos. Jacó Salvati, um simples comerciante. Elisabetta Sana, uma mulher leiga de profunda espiritualidade. Professores da universidade, artesãos, mães de família. Todos iguais em dignidade apostólica. Isso escandalizava. Como um comerciante pode ter voz igual à de um padre, murmuravam os críticos. Isso é desordem. Isso vai confundir o povo. Vicente ouvia as críticas em silêncio. E respondia com a única arma que conhecia. A caridade em ação. A União começou a trabalhar. Organizaram escolas noturnas para jovens pobres que trabalhavam durante o dia. Visitaram hospitais onde os doentes morriam sozinhos, sem um sacramento, sem uma palavra de consolo. Entraram nas prisões fedorentas de Roma, onde homens condenados esperavam a morte sem esperança. Vicente estava sempre à frente. Confessando. Pregando. Organizando. Seu corpo frágil não aguentava o ritmo que ele impunha a si mesmo, mas ele não parava. Em 1836, a União celebra pela primeira vez o oitavário da Epifania, 8 dias de oração em celebração pela unidade e universalidade da Igreja, com foco especial nas missões. A ideia era simples, mas profunda. Lembrar aos católicos de Roma que a fé não é um privilégio local, mas uma chamada universal. Que existem povos no mundo inteiro que ainda não conhecem Cristo. E que cada batizado tem responsabilidade missionária. As celebrações atraem multidões. Mas também atraem oposição. Pallotti está criando uma igreja dentro da igreja. Acusam alguns clérigos conservadores. Ele está dando poder demais aos leigos. Isso vai acabar mal. E então vêm as verdadeiras provações. Vicente submete a Santa Sé as regras e constituições da União. E espera há meses. A resposta chega. Rejeitado. Algumas formulações não estão claras. Revise e reenvie. Ele revisa. Reescreve. Jejua. Ora. Envia novamente. Meses depois. Rejeitado novamente. Ainda há pontos que precisam ser esclarecidos. Terceira tentativa. Quarta. Quinta. Os anos passam. 1836, 1838, 1840. As regras voltam sempre com anotações, correções,
Questionamentos. É como se a burocracia eclesiástica não conseguisse compreender o que Vicente está propondo. Porque ele não se encaixa em nenhuma categoria existente. Não é uma ordem religiosa tradicional. Não é uma confraria de leigos típica. É algo novo. Seus companheiros começam a desanimar. Vicente, talvez Deus não queira que isso prospere agora. Talvez estejamos adiantado demais para nosso tempo. Mas ele não desiste. Jamais. A comunidade crescerá, ele diz com uma certeza que não vem dele mesmo. Deus a abençoará. Eu não verei a plenitude, mas vocês verão. Em 1835, Vicente se torna reitor da Igreja do Espírito Santo dos Napolitanos. Em 1846, recebe como sede a Igreja de São Salvatore em Onda, com seu monastério anexo. Aquele lugar se tornaria o coração pulsante da obra. Ali, Vicente acolhe de tudo. Órfãos da epidemia de cólera, as quais funda a Pia Casa de Caridade. Jovens seminaristas que precisam de direção espiritual, pecadores arrependidos. Nobres romanos em crise de fé. Soldados feridos. Prostitutas que querem mudar de vida. Para Vicente, todos são apostólicos em potencial. Todos. Mas o preço desse amor universal é alto. Sua saúde piora. As noites sem dormir se acumulam. O jejum constante debilita seu corpo. Ele começa a tossir sangue às vezes, mas esconde de todos. Se eu parar, ele pensa, quem vai cuidar dos pobres? Quem vai confessar os prisioneiros? Quem vai lembrar aos leigos que eles são importantes para Deus? Em seu diário espiritual, ele escreve orações que revelam sua alma. Destrua-se toda a minha vida. A vida de Jesus Cristo seja a minha. A oração de Jesus Cristo seja a minha oração. Vicente Pallotti está se apagando. Não por desespero, mas por amor. Ele se dilui em Cristo. Se esvazia para que outro possa preencher. E Deus vê. Deus registra. Cada ato escondido. Cada sacrifício silencioso. A Igreja ainda não compreende plenamente o que Vicente está fazendo. Mas o céu já anotou tudo. 1850 está chegando. E com ele, o último ato de doação de Vicente Pallotti. Janeiro de 1850. Roma está coberta de neve. O inverno é cruel naquele ano. As ruas estão geladas. Os pobres tremem nas esquinas, estendendo mãos roxas de frio. Vicente Pallotti tem 54 anos. Seu corpo está exausto. Décadas de trabalho incessante, jejuns rigorosos, noites sem dormir. Tudo isso cobrou seu preço. Ele tosse constantemente. Seus passos são lentos. Mas seus olhos ainda brilham com aquele fogo interior. É o oitavário da Epifania. A celebração que ele mesmo instituiu 15 anos atrás. A igreja está cheia. Pessoas de todas as classes vêm orar pela unidade da igreja e pelas missões. Vicente está lá, como sempre, no confessionário. Horas passam. Ele ouve confissões sem parar. Pecadores entram quebrantados e saem com o rosto lavado em lágrimas de alívio. A misericórdia de Deus flui através daquele sacerdote franzino, calvo, de aparência insignificante. E então, ele vê. Aos pés de seu confessionário, um homem está ajoelhado, esperando sua vez. Mas não está realmente esperando, está tremendo. Violentamente. Seus lábios estão azuis. Ele não tem casaco. Apenas uma camisa fina, rasgada, suja. Vicente olha para ele. E naquele instante, algo acontece em seu coração. Não é piedade comum. É reconhecimento. Como se ele visse naquele homem, o próprio Cristo. Tive frio e me aqueceste. Sem pensar duas vezes, Vicente se levanta do confessionário.
Remove seu próprio casaco, o único que possui, e o coloca sobre os ombros trêmulos do pobre homem. Fique com ele, Vicente diz suavemente. Você precisa mais do que eu. O homem tenta recusar. Padre, não, o senhor vai sentir frio. Deus cuida de mim, Vicente sorri. Aquele sorriso que conhece um segredo. Vá em paz. Vicente volta ao confessionário. Continua ouvindo confissões. Mas agora, sem o casaco, o frio da igreja de pedra penetra seus ossos. Ele sente, mas não liga. Não quando há almas esperando. Naquela noite, ele volta para casa tremendo. A febre começa a subir. No dia seguinte, não consegue sair da cama. Pneumonia. Os médicos são chamados. Examinam-no e balançam a cabeça. Padre Palotti, o senhor precisa descansar. Seu corpo não aguenta mais. Mas Vicente sorri, mesmo na febre. Descanso? Logo, logo descansarei. Por toda a eternidade. Seus poucos companheiros se reúnem ao redor de sua cama. Estão devastados. A obra ainda não está consolidada. As regras ainda não foram totalmente aprovadas. E agora, o fundador está morrendo. Padre, a um deles diz, a voz embargada. E a união? E tudo o que começamos? Sem o senhor. Vicente os interrompe com um gesto fraco da mão. Seus olhos, mesmo turvos pela febre, brilham com uma certeza inabalável. A comunidade crescerá, ele sussurra. Deus a abençoará. Vocês verão. Eu não digo isso porque confio, digo porque tenho certeza. Aquelas palavras ficam suspensas no ar. Não são palavras de esperança humana. São palavras proféticas. Um último vislumbre do futuro que Deus lhe havia revelado 15 anos atrás. Vicente pede os sacramentos. Confessa-se uma última vez. Recebe a unção dos enfermos. A Eucaristia é colocada em seus lábios, o corpo daquele que ele amou mais que a própria vida. Na manhã de 22 de janeiro de 1850, quinta-feira, às 10 horas, Vicente Palotti entrega sua alma a Deus. Ele morre como viveu. Pobre, despojado, tendo dado tudo. Inclusive o último casaco. Inclusive o último suspiro. Roma chora. Os pobres, especialmente, choram. O santo morreu, eles dizem nas ruas. Nosso padre morreu. Mas algo estranho acontece nos dias seguintes. Enquanto preparam o corpo para o enterro, pessoas começam a tocar suas vestes, a pedir relíquias, a relatar pequenos milagres de intercessão. É como, se mesmo morto, Vicente continuasse sendo o que sempre foi. Um canal da misericórdia de Deus. Enterram-no em São Salvatore em Onda. A obra que ele fundou fica aos cuidados de seus poucos seguidores fiéis. Eles não sabem se conseguirão manter viva a chama. A igreja continua rejeitando as regras. Tudo parece frágil. Incerto. Mas Vicente havia dito. Tenho certeza. E Deus não esquece as palavras de seus santos. Porque a história não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. Em 1850 Vicente Palotti morre sem ver sua obra aprovada. Sem ver as regras aceitas. Sem ver a união florescer. Mas Deus tem um senso de timing perfeito. 54 anos depois, em 1904, finalmente a Santa Sé aprova oficialmente as congregações palotinas, os padres e as irmãs que Vicente sonhou. Aqueles erros que sempre encontravam nas regras? Não eram erros. Era o Espírito Santo esperando o momento certo. Em 1950, exatamente 100 anos após sua morte, o Papa Pio XII o beatifica. E diz algo profundo. Vicente Palotti foi um verdadeiro operário das missões. Mas o momento mais poderoso ainda estava por vir. Em 1962,
o Papa João XXIII convoca o Concílio Vaticano II. E o que aquele concílio proclama ao mundo? Exatamente o que Vicente Pallotti profetizou 130 anos antes. Todo batizado é chamado ao apostolado. Todo leigo tem dignidade missionária. A Igreja não é apenas hierarquia, é povo de Deus, cada membro com sua vocação única. Em 20 de janeiro de 1963, João XXIII canoniza Vicente Pallotti e proclama: São Vicente Pallotti é uma das mais eminentes figuras de atividade apostólica no século XIX. Não se satisfez com o ministério ordinário. Idealizou novos meios para fazer conhecer e amar Deus. Paulo VI seria ainda mais direto. Vicente Pallotti foi o precursor do futuro. Ele bateu na consciência dos leigos como se bate na porta. Aquele sacerdote franzino, que morreu congelado por doar seu casaco, havia visto o futuro. Não como adivinho, mas como profeta. Porque profeta não é quem inventa o futuro, é quem enxerga a vontade eterna de Deus, antes que ela se manifeste no tempo. E hoje, a união do apostolado católico está presente em dezenas de países. Milhares de padres, irmãs e leigos vivem o carisma pallottino. Obras sociais, missões, evangelização, formação. Tudo porque um homem acreditou que Deus fala sério quando diz: Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vicente Pallotti não esperou a igreja estar pronta. Ele preparou a igreja para estar pronta. E a pergunta que fica para você, que assistiu até aqui, é simples. Você acredita na sua vocação apostólica? Você sabe que, pelo seu batismo, você já é missionário? Não precisa ser padre. Não precisa ser freira. Você, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu bairro, você já é apóstolo. São Vicente Pallotti viu isso em 1835. O concílio confirmou em 1962. E Jesus sempre soube. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Se esta história tocou você, se ela acendeu algo no seu coração, eu te peço: deixe seu like agora. Compartilhe com aquele amigo católico que precisa redescobrir sua identidade apostólica. Comente aqui embaixo qual parte mais te impactou, eu leio todos. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias assim. Porque a fé católica não é só doutrina. É vida. É história. É gente de carne e osso que amou Cristo até o fim. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Que sejamos apóstolos corajosos como você. Que doemos nosso casaco quando for preciso. Que vejamos o futuro com os olhos de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E lembre-se, você não é espectador da igreja. Você é protagonista.